Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. Sejam bem-vindos à primeira sessão do programa que estará convosco no decorrer do Ramadã, durante as segundas e quartas-feiras, das 15h30 a 16h15, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Iremos abordar neste programa diversos temas sociais, religiosos, tudo aquilo que for benéfico para nós como seres humanos, como muçulmanos, como um órgão de toda esta sociedade. E hoje o tema é sobre fique tranquilo. A coisa que mais tranquiliza o nosso coração e deixa-nos confortado é saber que a honra e a desonra está nas mãos do nosso Criador. Está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Somente Allah subhanahu wa ta'ala pode honrar ao seu servo e somente com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala é que podemos desonrar a uma criatura. E às vezes os nossos inimigos conspiram contra nós, fazem toda a maldade no sentido de rebaixar-nos, humilhar, sem saber que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza essas conspirações como escada para aumentar o nosso grau. Eles acham que com essas conspirações, com essas maldades, estão a baixar o nosso grau. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, através dessa mesma conspiração, desta mesma maldade, eleva o nosso grau. Seja este grau na vida terrena, na vida mundana ou na vida do além. Pondera na história de Yusuf alayhi salatu wassalam. Yusuf alayhi salatu wassalam, os seus irmãos acharam que estavam a trilhar um caminho para humilhá-lo. Acharam que, olha, nós vamos distanciá-lo do nosso pai, vamos tomar a ele como escravo e viverá humilhadamente até os fins dos seus dias. Era esta a intenção. Levaram-no, ainda pequeno, e colocaram-lhe num poço. Veja, colocaram-lhe num poço. E eles estavam convictos que este homem passará o resto da sua vida humilhado, como um escravo, como um servo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tirou-lhe deste poço e colocou-lhe num palácio. Colocou-lhe num palácio. Aquela conspiração toda só serviu para Allah subhanahu wa ta'ala elevar o grau deste mesmo homem. O mesmo sucedeu com as mulheres. Quando elas conspiraram contra ele e ele foi encarcerado, foi aprisionado, acharam que estavam a humilhar a este mesmo profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, sem saber que através daquela prisão sairia um homem totalmente honrado da prisão para o palácio e não só para tornar-se um dos ministros. Imagina se o Yusuf alayhi salatu wassalam não tivesse entrado na cadeia, não teria encontrado com aquele homem que informou ao rei que, olha, existe um homem que conhece a interpretação dos sonhos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, conforme dizem os sábios, quando quer fazer chegar alguém até um determinado local ou determinado estatuto, prepara para ele os meios. Às vezes você pode achar que constitui uma maldade. Nós, como seres humanos, às vezes não conseguimos interpretar os planos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala faz-te passar por muitas dificuldades, torturas e às vezes, infelizmente,
começamos a ter um pensamento negativo a respeito do nosso Criador. Mas se soubéssemos a prudência de todos esses testes, jamais ficaríamos tristes e zangados, pois todos esses testes, todos esses sacrifícios que vêm para nós é somente para elevar o nosso grau. Portanto, todo você, esta palestra é dedicada a si. Todo você que foi conspirado contra ti, todo você que tem cheios de inimigos que tentam criar barreira para o seu desenvolvimento, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque a honra e a desonra está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, estão nas mãos do nosso Criador. Imagina se a honra, a desonra, a riqueza estivesse nas mãos dos seres humanos. Iríamos apenas honrar ou enriquecer aos nossos familiares, aos mais próximos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, através da sua misericórdia, colocou tudo isso apenas na sua mão. Ninguém tem capacidade total de enriquecer o outro. Ninguém tem capacidade total de honrar ou desonrar o outro. Mas tudo isso é necessário a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O mesmo sucedeu com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Foi retirado, foi conspirado, estava para ser matado ou morto. Tudo isso para terminar e cessar com a sua missão. Eles acharam que este é o meio ideal para terminar, para desonrar este mesmo homem. Mas Allah subhanahu wa ta'ala apenas usou aquilo como uma escada para elevar o grau de Nabi sallallahu alaihi wasallam, para elevar o grau de Nabi sallallahu alaihi wasallam. As pessoas que vinham dos lugares mais distantes da Arábia apenas queriam conhecer quem é este Muhammad que tanto fala-se dele. E é por isso que um sábio americano diz que toda publicidade é benéfica. Toda publicidade é benéfica. Quer dizer, se as pessoas falam mal de si, no mínimo você também torna-se famosa. O mesmo sucedeu. Pessoas falavam tanto de Muhammad, feiticeiro, curandeiro, maluco, que a Arábia toda ficou ansiosa em querer conhecer este mesmo homem. Quem é este Muhammad? Uma única pessoa que está a criar distúrbio em toda Meca. Em toda a sociedade, as pessoas apenas perseguiam o Muhammad. Portanto, sempre que tivessem a oportunidade, vinham a Meca e queriam confirmar a veracidade da mensagem que ouviam, dos rumores. Ouviam as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e logo abraçavam o Islã. As palavras daqueles homens, dos inimigos, apenas serviu de escada para a expansão e a promoção do Islã. Portanto, não fique triste, não fique deprimido, caro irmão e estimada irmã. Allah subhanahu wa ta'ala apenas está a testar para elevar o seu grau. Vocês sabem, a vida dá muitas voltas. A vida dá muitas voltas. Nós não podemos humilhar a ninguém por causa da sua cor, por causa do seu grau social ou por qualquer que seja o seu motivo. Qualquer que seja o motivo, porque Allah subhanahu wa ta'ala muda as situações das pessoas. Allah, através da sua prudência, muda a situação. Tantos homens nós conhecemos que eram milionários, endinheirados, pessoas com honra na sociedade, mas num piscar de olhos, Allah subhanahu wa ta'ala tirou-lhes tudo aquilo. Allah subhanahu wa ta'ala tirou-lhes tudo aquilo. Depois de já serem pessoas totalmente honradas, que as pessoas apenas olhavam para elas quando passavam. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando quis desonrar
removeu e tirou tudo aquilo daqueles mesmos servos. É somente Allah subhanahu wa ta'ala. Ligue o seu coração com Allah subhanahu wa ta'ala. E há dias tocou-me muito, não sei se vocês já acompanharam, foi ontem ou antes de ontem, o casamento do príncipe Harry com a Meghan. Quem diria que um príncipe casaria com uma mulher daquele grau? Que, infelizmente, muitos de nós achamos que é vergonha ser negra ou ser negro. Vocês não estão a imaginar a honra que esta mulher teve. Não sei se já ouviram falar, a sua mãe, muitos podem achar que ela até é uma branca, parece uma branca, mas não sei se acompanharam a história, ouviram a foto da mãe, alguns até acharam que tratava-se de uma empregada ou de uma babá, mas era a sua própria mãe. Era a sua própria mãe, uma mulher negra, que os ingleses, os americanos exportaram para servir de escrava. Para servir de escrava, estou a dizer, no passado. Os seus bisavós, trisavós, todos eles foram escravos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando quis elevar o grau desta mulher, fez com que ela casasse com um príncipe. Casasse com um príncipe. Esse é mais um argumento de que Allah subhanahu wa ta'ala eleva quem Ele quer. Allah subhanahu wa ta'ala proporciona a sua misericórdia para quem lhe apraz. Não somos nós que dividimos. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, perguntando: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Será que são eles que dividem a misericórdia, as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Somos nós, é Allah subhanahu wa ta'ala que divide o sustento para as suas criaturas. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. E elevamos o grau de uns acima dos outros. É somente Allah subhanahu wa ta'ala. Todos esses foram considerados como pessoas baixas. Como pessoas baixas e sem importância alguma na sociedade. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não tem relação familiar alguma conosco. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para a cor da nossa pele. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para a nossa língua ou para a nossa linguagem. Se falamos português, ou se falamos inglês, ou se falamos o árabe, ou se falamos o urdu. Não. Allah subhanahu wa ta'ala apenas olha para o nosso coração. Allah apenas olha para o nosso coração. Portanto, todo aquele, caro irmão e estimada irmã, que acha que já foi bastante humilhado ou humilhada nesta vida terrena e não tem chances de prosperar, tire isso da sua mente. Tire este pensamento da sua mente. Ainda continuando com a história da princesa e do príncipe Harry, consta que a mãe da princesa que é a Meghan, foi bastante humilhada, porque esteve casada com um branco e teve enteados que sempre gozavam dela, porque tratava-se ou trata-se de uma mulher negra, que os seus bisavós, os seus trisavós foram escravos e foram trazidos da África para servir aos brancos. É comum, hoje em dia, nós achamos que os brancos são melhores que os negros e os negros acham que são melhores que os brancos, mas tudo isso não passa de ignorância. O nosso Islã ensinou-nos o respeito mútuo. E conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna akramakum indallahi atqakum, que o mais querido, o mais honrado dentre vocês perante Allah subhanahu wa ta'ala é o mais temente. Atenção que você pode ter as suas escolhas. Cada um de nós tem as suas escolhas. Às vezes, um negro pode dizer que, olha, eu quero casar-me apenas com uma negra, não quero casar com uma branca. É sua escolha pessoal, mas não tem nada a ver com o racismo. O mesmo sucede quando um branco diz que eu quero casar apenas com uma branca e não quero casar com uma negra. Se não houver racismo e for algo que
já vem dos antepassados, ou, por exemplo, é a sua escolha pessoal. Não tem nada a ver com o racismo, então não há problema algum. O problema está quando já entra o racismo. Mas, de princípio, todos nós somos iguais. Allah subhanahu wa ta'ala apenas olha para os nossos corações e para as nossas ações. Mais uma vez, caro irmão, estimada irmã, todo aquele que foi torturado ou foi conspirado contra si, lembra-se que Allah subhanahu wa ta'ala, através dessas conspirações, irá elevar o seu grau. E essas conspirações apenas servirão de escadas para o seu sucesso. Bem-vindo ao canal ITV. Vamos proceder depois de um breve intervalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos ao programa Jardim da Convicção, já na sua segunda parte. E na segunda parte receberemos telefonemas e chamadas das pessoas que têm as suas dúvidas, que poderão levantar as dúvidas relacionadas com o tema, as dúvidas relacionadas com o mês de Ramadã. Penso que o número está na tela e poderão ligar. E para os que preferem enviar mensagens, poderão também para o mesmo número ou através do canal da ITV no Facebook, que as respostas, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, que as questões, desculpa-me, serão respondidas com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos cá uma questão antes de recebermos chamada alguma. Penso que ainda não temos chamada. Alguém levantou a questão acerca das injeções durante o mês de Ramadã. Será que a pessoa que está de jejum ou em jejum poderá tomar injeções ou não? Será que quebra ou não quebra o jejum? É necessário saber que os ulamás, os sábios, os peritos do Islã, dividiram as injeções em duas partes. A primeira injeção é aquela que não contém vitaminas e nutrientes, como glucose e várias outras vitaminas que todos nós conhecemos. Se a injeção não possui vitaminas e nutrientes, então não quebra o jejum. E se conter ou contiver nutrientes e vitaminas, então o jejum fica quebrado a partir do momento que a pessoa toma a mesma injeção. Portanto, só deverá tomar a injeção depois de fazer o iftar. Ainda não temos nenhuma chamada? O senhor Zacarias. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Senhor Zacarias, bem-vindo. De onde nos fala? Eu falo da cidade de Tete. Peço para elevar o seu tom de voz. Eu falo da cidade de Tete. Mashallah, bem-vindo. Jazakallah. Eu tenho uma dúvida, chefe. Sim, pode. Sim. Eu sou casado com minha esposa. Então, queria saber
durante o período de jejum, todo dia, né? Eu passo pela cozinha, posso cumprimentar ela normalmente, dar beijinhos na bochecha, tudo mais, né? Diz que passa o dia na cozinha. Sim, eu passo assim, ela está a cozinhar, eu passar, cumprimentar, carinho, né, minha esposa, na bochecha, dar um beijo, de trocar saliva, tocar ela normalmente, assim, abraço, não sei se é proibido no mês de Ramadã. Mashallah, parabéns, ainda existem homens como tu. Sim, porque às vezes, ainda dias ela queria tocar em mim, eu sei, não, sou de jejum, não pode nem dar beijinho na bochecha, nem nada. Isso é proibido, chefe. Poderá dar beijinho e não quebra o seu jejum. Ah, jazakallah. Tem a permissão e não há problema algum. Tá bom, jazakallah. Barakallah fique. Continuação de um bom Ramadan para ti. Jazakallah. Barakallahu fikum. Temos alguma outra chamada? Ficamos com a segunda questão. Será que é permitido o uso da bomba de asma durante o mês de Ramadã ou durante o jejum? Nós já havíamos dito na aula que tivemos cá na ITV que é uma questão que há divergência entre os sábios. E quando são questões que existem divergência entre sábios, é sempre importante que a pessoa que está a responder faça questão de dizer essas palavras, porque um outro sábio pode dizer que quebra, ao passo que eu disse que não quebra. Logo alguém vai dizer que, olha, o Sheikh Mubin não sabe nada e diz que não quebra o jejum. Isso porque ele não tem a noção de que trata-se de uma situação divergente. Portanto, é uma situação que há divergência entre os sábios, porque trata-se de algo contemporâneo, não existia no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam. No entanto, o comitê responsável pelo relato de fatwas da Arábia Saudita é um comitê que reúne lá vários sábios, mais de 30 ou 40 sábios que eles sentam e analisam uma certa situação. Eles saíram daquela mesa com o decreto de que a bomba de asma não quebra o jejum. A bomba de asma não quebra o jejum. É verdade que existem outras individualidades isoladas que dizem que a bomba de asma quebra o jejum. Mas eu prefiro optar por esta maioria, é algo que deixa o coração mais confortável, que a bomba de asma não quebra o jejum e a pessoa que sofre dessa doença, que padece desta doença, poderá usar a bomba mesmo estando de jejum e não há problema algum. Alguma outra chamada? Ainda não. Vamos passar para a terceira questão. Será que é permitido, ou a questão é, manter relações sexuais durante o mês de Ramadã? Quer dizer, enquanto estava em jejum. Porque, atenção, é permitido manter relações sexuais com a sua esposa, não com a sua namorada ou qualquer outra mulher durante a noite de Ramadã. A partir do momento que tu quebras o jejum, já é permitido manter relações sexuais. Contudo, se mantiver essas relações com a sua esposa durante o dia do Ramadã, terá que repor o jejum, terá que fazer 3 coisas. É algo bastante grave, deverá repor o seu jejum, deverá pedir tauba, perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e em terceiro, pagar uma expiação. Qual é a expiação? Essa expiação deve ser observada em ordem. A primeira coisa que deve fazer, conforme consta no hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam, é libertar um escravo. E havíamos abordado esta questão na aula que tivemos cá na ITV. Deve libertar um escravo, mas hoje, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, já não existe escravidão física, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala.
Portanto, essa hipótese está descartada. Então, deve passar para o segundo passo, que é jejuar 2 meses consecutivos. Deve jejuar 2 meses consecutivos. Não vou dizer 60 dias, pode eventualmente o mês ter 29 dias. Portanto, seria errado dizer 60 dias. O mais correto é dizer jejuar 2 meses consecutivos. E a terceira opção, se não consegue jejuar 2 meses consecutivos por motivos de doença ou por qualquer que seja o motivo, mas basta que seja válido perante o Sharia, em terceiro lugar, deverá dar de comer 60 pobres. Deverá dar de comer 60 pobres. Uma comida normal, não vamos dar a pior coisa que comemos em casa e também não é necessário que seja a melhor das comidas. Uma comida moderada que nós comemos, conseguimos dar à nossa esposa, conseguimos dar aos nossos filhos. Mas é importante realçar que é bastante grave manter relações sexuais durante o dia de Ramadã. Nota que Allah subhanahu wa ta'ala não instituiu toda essa expiação para aquele que come ou bebe propositadamente durante o dia de Ramadã. Apesar dele ter quebrado o jejum e ter cometido um pecado, mas não consta no Corão ou no Hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam que ele deverá pagar expiação alguma. Ao passo que quando sucede com as relações sexuais, a pessoa deverá repor o jejum, deverá implorar a Allah subhanahu wa ta'ala pelo perdão e, acima disso, deverá pagar esta expiação. Portanto, todos nós devemos ter o cuidado e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a proteção. A terceira questão, será que é permitido o uso de batom ou de pasta dentífrica durante o mês de Ramadã ou durante o jejum? Atenção que levantar a questão dizendo durante o mês de Ramadã é um pouco ambíguo e não está tão correto, porque tudo isso nós estamos unânimes e de acordo que é permitido o seu uso depois do iftar. Infelizmente, as pessoas acham que mês de Ramadã ou apenas os dias de Ramadã é que são virtuosos. Durante as noites, ele acumula todo o pecado do dia para praticar de noite. Aquele que gosta de assistir a novela das 12 ou das 13 faz questão de gravar para voltar a assistir depois de iftar. Aquele que gosta de assistir filmes, recebeu um filme durante o dia, estava em jejum, ele não assiste do momento e prefere assistir depois de iftar. E tudo isso é errado. Tudo isso é errado. Antes, pelo contrário, a noite de Qadr encontra-se na noite. O tempo que o ibada, a adoração feita nela, é equivalente a 1000 meses, não encontra-se no dia, mas sim encontra-se durante a noite. Então, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo. O seu nome, de onde nos fala? Caiu a chamada? Alô? A chamada caiu. E quanto ao batom e a pasta dentífrica, também é algo contemporâneo e isso depende muito da análise que a pessoa faz. O mínimo que pode-se dizer para o batom é que o melhor, o aconselhável é abster-se, porque ainda antes de ontem alguém esteve-me a dizer que, mashallah, subhanallah, existem batons com sabor de caramelo, com sabor de morango, de banana, de laranja, mashallah, tabarakallah. E tudo isso eventualmente poderá entrar na sua boca e penetrar
na sua garganta e, por conseguinte, quebrar o seu jejum. Portanto, o mesmo sucede com a pasta dentífrica. Se formos a utilizar, devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado para que aquelas partículas não entrem na nossa garganta ou não excedem a nossa boca. Mas se tivermos o total controle que não irá passar pela nossa boca, não há problema algum em usar esses mesmos instrumentos. Mas temos substitutos e até melhores que Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou, que é o uso de miswak. Nabi sallallahu alaihi wasallam gostava bastante de miswak e até aconselhou o seu uso, dizendo que, olha, se não fosse por receio de tornar difícil para o meu ummah, então eu instituiria o uso de miswak após todos os wudus ou durante o wudu. Sempre que você quisesse observar o salah, seria obrigatório você usar o miswak. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam não fez isso por receio de constranger o seu ummat. Mas a recomendação ficou e é um sunnat enfatizado. Até os estudos contemporâneos comprovam e já lançaram vários temas e vários debates e várias crônicas aprovando e comprovando que o miswak possui ou contém partículas muito benéficas, não só para a nossa boca, mas também para o nosso estômago e para o nosso instinto. Portanto, melhor optar pelo sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Todo aquele que opta pelo sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam terá o sucesso na vida terrena, assim como na vida do além. Vamos terminar por aqui, caros irmãos e estimadas irmãs. Até a próxima oportunidade. Eu havia dito que o programa durante o Ramadã será durante as segundas e quartas-feiras, das 15h30 até 16h15. Até a próxima oportunidade. Fiquem bem. Continuação de um bom Ramadã. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.